Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui gravar um vídeo, acho que vocês viram o tema, é casando aos 16 anos. Sim, eu casei aos 16 anos, atualmente eu tenho 5 anos de casada. Eu vou começar pela pergunta da Andresa, que diz assim: onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja. E o porquê casou aos 16? Vou contar daqui a pouco. Manda beijo. Beijo, Andresa. Agora a pergunta da Agatha, que diz assim: qual foi a idade que vocês começaram a ter um relacionamento? Eu tinha 15 anos e o Flaubert tinha 18 anos. Vocês namoraram quanto tempo antes de casar? A gente namorou 1 ano e alguns dias. A Deb perguntou o seguinte: por que decidiram casar tão jovens? Essa pergunta responde diversas perguntas que eu recebi. O porquê eu casei tão jovem. E o que aconteceu? O Flaubert é militar da Marinha, para quem não sabe, ele é fuzileiro naval. E quando eu conheci ele, ele já estava na Marinha, fazia 1 ano mais ou menos. Aí, quando eu conheci ele, ele estava passando um período, porque ele teve uma torção no joelho, um período em Natal. E foi aí que a gente se conheceu e começou a namorar. Só que chegou o tempo dele voltar para o Rio de Janeiro, onde era o lugar que ele servia. Então, conforme isso, a gente namorou, depois ele voltou para o Rio de Janeiro, a gente continuou namorando e namoramos à distância durante 1 ano. Rebeca, em quanto tempo vocês se viam? Era basicamente em 3 meses. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha esses recursos que tem hoje. Eu lembro que a gente conversava bastante, mas era muito travado pelo Skype. E foi por essa decisão que a gente decidiu se casar, porque não tinha como a gente ficar namorando anos e anos, ele aqui no Rio de Janeiro, que hoje eu resido no Rio de Janeiro, e eu lá em Natal, então não tinha lógica. E eu sofria muito com isso, saudade, tudo, era muito triste pra mim, toda vez era um sofrimento. Tipo, ele ia pra Natal e depois ele tinha que voltar pro Rio de Janeiro. Foi mais ou menos em dezembro, a gente já estava perto de fazer 1 ano de namoro, então a gente conversou com minha mãe e a gente falou assim, ó, vamos pagar o casamento daqui 1 ano, mais ou menos. E a gente começou a ver local, tudo direitinho, só que seria após mais 1 ano de namoro, então no caso a gente iria se casar mais ou menos 2 anos de namoro, só que isso não aconteceu. Por quê? Por essa vida militar do Flaubert, ele foi transferido para São Paulo. Então, quando o Flaubert falou assim pra mim, Rebeca, eu vou servir em São Paulo e eu queria que você fosse comigo. Aí eu fiquei tipo, como assim, né? Eu ia casar daqui 1 ano e agora o menino tá falando que tá sendo transferido pra São Paulo e quer que eu vá com ele. Aí eu fiquei feliz, óbvio, adorei a ideia e fui conversar com minha mãe. E cheguei nela e falei, mãe, o Flaubert vai ser transferido pro Rio de Janeiro, ou pra São Paulo. E ele perguntou se teria como a gente antecipar o casamento, que seria daqui 1 ano, para o mais breve possível, para mim poder ir com ele para São Paulo, ir lá, tem família e tal. Então eu não vou ficar sozinha, porque também o medo da minha mãe era eu casar, vir para o Rio de Janeiro, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, então era bem difícil isso. Então aí ela ficou meio assim, não gostou muito da ideia no começo, aí depois eu fui conversando aos poucos. E falei, ó, a senhora fala com meu pai, porque eu não vou falar com ele. E a senhora vê como é que vai ser a resposta, né? Lembrando que se eu não tivesse casado com ele antes desse período de 1 ano, eu iria passar 9 meses sem ver o Flaubert por causa dessa vida militar dele. Então ele não teria mais férias para tirar e eu ia passar 9 meses sem ver ele. Então tudo isso foi relatado para os meus pais, na verdade para minha mãe, porque quem conversou com meu pai foi minha mãe, porque eu não quis conversar com meu pai. Ela conversou um tempo com ele, eu acho que mais ou menos 1 semana já ela me deu a resposta. Meu pai ficou meio assustado porque ele não esperava que eu iria pedir para casar. Só que graças a Deus, meus pais eles sabem com quem eles deixaram eu namorar nova, que foi com o Flaubert, e eles amam muito ele, eles confiam no Flaubert, eles sabem a estrutura que ele tem, a capacidade de cuidar de mim, de cuidar dele, um homem responsável. Não é porque é meu marido não, mas é porque realmente ele sempre demonstrou isso com atitudes. Obrigado. Então, ele tá ali, obrigado. E então foi mais fácil, entendeu? Para eles aceitarem. Então acho que aí já respondeu a maioria das perguntas.
Vamos para as próximas perguntas. Como foi a aceitação dos seus pais? Então, como eu falei, eu conversei com minha mãe falou com meu pai, e com o tempo ele foi aceitando. Gente, não foi assim, chegou e aceitou, não. Isso foi com o tempo mesmo. Tipo, no dia lá do cartório que a gente foi lá, todo mundo... Casar agora? Ele não quer casar, vai fazer o quê, né? Então foi com o tempo, eles aceitaram, entraram no clima e foi tudo bem, graças a Deus. Então, gente, teve outras perguntas. Lid, Bia, Bernardo, Laís, Jennifer, elas perguntaram a mesma coisa. Eu achei interessante que a Maria19, é o Instagram dela, ela colocou assim, ó: reação da família e por que casou nova. O porquê eu já falei, a reação da família em si, sem ser o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos, os meus familiares, eu não fiquei preocupada em saber muito bem a reação deles. Meus pais que chegaram neles e falaram, e eu não fiquei muito preocupada. Também não fiquei dando explicação para minha família por que eu estava casando ou por que eu não estava casando um ano depois, eu estava casando antes. O pessoal sabia que o Flaubert era militar, sabia dessa vida dele. Muita gente não sabia que eu teria que passar 9 meses sem ver ele, e depois ele ia chegar só para casar e depois tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Então eu não fiquei dando explicação, não. Eu expliquei assim só pro básico mesmo e segue a vida. Agora, várias pessoas também fizeram uma pergunta muito boa, que é: qual foi sua maior dificuldade? A Thalia. A Daça também perguntou: qual foi mais difícil lidar com a vida de casado? Ou seja, a maior dificuldade. Você acha que foi por conta da idade? Não, não acho que a idade influenciou. Aí a Mai também perguntou qual foi a maior dificuldade de casar nova. E a Mara perguntou: vocês enfrentaram muitas dificuldades no início? Então, gente, eu vou resumir essa questão da dificuldade que eu vejo. A maior de todas não foi por causa da idade, não foi por causa de... Eu vejo muitas pessoas falando: é porque você está casando com uma pessoa diferente, de família diferente, tudo. No meu caso, eu acho que a maior dificuldade foi a questão financeira. Por quê? Eu era uma pessoa muito nova, né? 16 anos. Então eu não podia trabalhar ainda. Apesar da lei falar que quando você é emancipada, você pode trabalhar. Sendo que eu não conseguia empregos. Eu até parei de estudar e logo em seguida eu casei. Eu acho que muitas meninas que casam cedo sabem disso. Que a gente às vezes quer ajudar e mesmo assim não consegue por essa questão, por ser nova, por não conseguir emprego, as pessoas chamam e não dão oportunidade, isso é muito difícil. Agora eu vou responder algumas perguntas separadas que eu achei muito interessante. Uma pergunta da Thay: teve algum medo de casar com essa idade? Gente, eu tinha muito medo pela questão, tipo assim, o julgamento das pessoas, tipo, você tá casando com 16 anos, então você tem que durar. É mais ou menos isso, tipo assim, se eu não casasse, se eu terminasse, se o meu casamento não desse certo, eu acho que as pessoas iam falar assim: poxa, tá vendo? Você quis casar com 16 anos e agora separou. Então eu tinha muito medo disso. Meu Deus, será que vai acabar um dia? Então eu tinha muito esse medo de tipo assim, se um dia acabar, todo mundo vai cair em cima de mim e vai dizer que foi por causa da minha idade que o meu casamento acabou. Então meu medo era esse. Infelizmente, eu era uma pessoa muito insegura, confesso a vocês, quando eu era nova, talvez por conta da maturidade, talvez, conta da idade também. Mas o meu medo maior era esse, tipo assim, um dia chegar e acabar e todo mundo que falou: não casa, não casa, não casa, casa. E eu casei e chegar pra mim e falar: tá vendo? Eu falei, não era pra você ter casado. Então meu maior medo com certeza era esse. Próxima pergunta é da Rai Santos: o que você sentiu com o passar do tempo? Que sentiu vontade de voltar para a casa dos pais e quis desistir do casamento? Então, gente, com o passar do tempo eu só fiquei cada vez mais feliz e tive a certeza de que o que eu tinha feito com 16 anos de idade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se eu senti vontade de voltar para casa dos meus pais? Não. Eu voltei de férias para casa dos meus pais algumas vezes e a minha única vontade era voltar para minha casa de novo, pai. Se eu quis desistir do casamento alguma vez? Não. A gente nunca chegou a se separar, nunca mesmo. Eu e o Flaubert briga, na verdade eu brigo mais com ele do que ele briga comigo, porque eu brigo sozinha, ele é meio... não gosta muito de brigar. A gente nunca chegou a se separar e nem nada do tipo. Só que briga tem, porque eu
Hoje em dia eu tenho muita preguiça de brigar, mas antes eu adorava uma briguinha. Então a gente sempre brigava assim por besteirinhas, mas não questão de separar. Até mesmo as nossas brigas, elas não duram nem 24 horas. Próxima pergunta é da Bru. Ela fala: fui pedida em noivado faz 3 semanas. Só que está todo mundo me julgando por ter 18 anos. Como lidar com isso? Olha, isso é bem difícil lidar com isso, mas é como eu falei no início. Dá importância para o que o seu coração tá falando, se você gosta dessa pessoa realmente, se ele pediu você em noivado e você e ele têm a certeza que vocês nasceram um para o outro e que Deus tem um propósito na vida de vocês, porque eu acredito muito nisso. Então não precisa você lidar com o questionamento das pessoas, entendeu? Como lidar com isso? Não lidar. Deixa as pessoas falar o que elas querem, falar o que elas pensam, ditar uma idade pra você casar, porque realmente isso não existe, entendeu? Eu acho que, tipo assim, maturidade, é claro que a gente tem que ter, é claro que a gente precisa de um valor para pagar uma casa, um aluguel, uma comida, né? Porque ninguém vive só de amor dentro de uma casa. Não precisa lidar com essas pessoas, você não é obrigada. Você dá satisfação ao seu pai, à sua mãe. Se eles concordam com isso, você tem que seguir. Se eles não concordam, não vão contra o pai e a mãe de vocês. Isso é muito errado, não façam isso. Agora, o questionamento da sociedade, das pessoas, não precisa lidar com isso, entendeu? Segue a vida. Próxima pergunta é da Agatha. Vocês juntaram dinheiro ou vocês já tinham uma boa condição? Não, a gente não juntou dinheiro. Dinheiro pro casamento, pra festa, talvez ela tenha perguntado isso. Quem pagou a festa de casamento foi os meus pais. O Flaubert só ficou com 2 coisas, que foi a lua de mel e as alianças, né? A lua de mel e as alianças, e os meus pais, eles... Fotografia. E a foto, né? E as fotos também. Próxima pergunta é da Andriele. Ela fala: como foi lidar com toda a situação, responsabilidade de casa, trabalho e casamento? Olha, eu vou contar pra vocês que eu sempre amo todas as fases da minha vida. Independente se elas têm uma dificuldade muito grande ou menores. Eu amo todas as fases, mesmo com a dificuldade, entendeu? Então essa fase de se tornar responsável, porque quem me conhece sabe que quando eu saí da casa dos meus pais, eu era tipo super meninona, eu não fazia muita coisa lá. Eu não tinha tanto trabalho, meu trabalho era encher as garrafas só. Eu não lidava com casa, roupa, comida, nada disso. Atualmente o Flaubert, ele me ajuda muito em casa, nas coisas, na roupa, questão de comida, tudo ele sempre me ajudou e continua me ajudando. E a gente vai levando. Eu amo, independente da responsabilidade ou da dificuldade, eu amo todas as fases, graças a Deus. A próxima pergunta é da Lid, ela fala assim: você, com a maturidade que tem hoje, continuaria querendo casar com 16 caso pudesse voltar? Olha, se fosse a mesma situação de o Flaubert ser militar, eu ter que namorar à distância, eu ter que passar 9 meses sem ver ele, depois ele vir no meu estado, casar, me pegar, ir embora para outro estado, sim, eu faria tudo novamente, sem problema nenhum, não me arrependo, graças a Deus. A próxima pergunta é da Jéssica Oliveira, eu acho. Ela fala assim: sentiu dificuldade para montar a casa de vocês? Como foi deixar a casa dos seus pais? Chorou muito? E depois corta porque a pergunta é pequena. A gente ganhou muita coisa e depois comprou muita coisa. Só que a gente comprava tudo barato, o básico mesmo, porque a gente morava em kitnet, então era pequenininha a casa. Hoje em dia a gente tem o nosso apartamento alugado, mas é nosso, é maior, tem 2 quartos, sala, cozinha americana. Então a gente mobília ele do jeitinho que a gente quer, mas antes a gente não tinha tanta condição financeira para isso, então era só o básico mesmo. Como foi deixar a casa dos teus pais? Foi um pouquinho difícil, né? No começo eu não me adaptei muito bem, porque eu fui morar em outro estado, eu fui morar em São Paulo. Então foi bem difícil a questão de estado. Isso. Chorou muito? Não, não chorei, eu não sou muito emotiva. Então, gente, essas foram as perguntas. Eu espero ter respondido todas.
Me segue no Instagram, Rebeca Araújo B. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida ou algo que eu não tenha respondido muito bem aqui pra vocês, me manda um direct que eu tento responder lá. E foi isso, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal, eu sempre vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Se você também não segue Blog Namorados, eu tenho uma página de surpresa, inspiração, presentes. Então segue o Blog Namorados, eu também vou deixar aqui na descrição e aqui no vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau!